Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Denis Carvalho aqui, trazendo para você uma questão de direito civil que foi cobrada no exame da OAB. Essa questão fala sobre direito das obrigações. Então, nós vamos estudar aqui esse conceito, né, direito das obrigações, respondendo essa questão. Você vai relembrar o conteúdo, você vai revisar o conteúdo e vai perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças. Você vai perceber que se você estudar com calma, você consegue dominar o conteúdo, o conceito ali que aquela questão exigiu do candidato. Interessante analisar que direito das obrigações é uma matéria que ela é muito cobrada no exame da OAB. Toda prova, todo exame da OAB, alguma questão de direito das obrigações é cobrado, tá? Então você precisa entender esse conteúdo. Mas sem mais delongas aqui, vamos iniciar, né, a resolução da questão. Vamos ver o problema. Aqui, o que fala para nós, né, esse probleminha. Os irmãos Eduardo e Letícia herdaram o apartamento de sua mãe. Concluído o inventário, decidiram vender o apartamento ao casal Pedro e Mariana. Para tanto, as partes lembraram contrato de compra e venda. Pedro e Mariana se obrigaram solidariamente a pagar o preço pactuado, R$ 600.000, no prazo de 30 dias. Não foi avançada a cláusula de solidariedade ativa. Alcançado o prazo contratual, Pedro e Mariana não pagaram o preço. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Interessante aqui, meus amigos, nós temos então, né, uma compra e venda realizada. Temos ali dois irmãos, é interessante você anotar, pega a caneta ali, anota no seu caderno de questões, né, no dia da prova da OAB. Temos ali os irmãos Eduardo e Letícia. Você precisa anotar quem está vendendo, quem está comprando. O Eduardo e a Letícia estão vendendo. Para quem? O Pedro e para Mariana. Pedro e a Mariana, eles estão comprando. Eles assumiram ali uma responsabilidade solidária em pagar aquele preço de R$ 600.000. Interessante aqui é o seguinte. Essa obrigação, né, primeira coisa a gente deve pensar. Ela é divisível ou indivisível? O valor, os R$ 600.000, ele é divisível ou ele é indivisível? Por que a gente tem que analisar isso? Porque tem mais de uma parte ali, né? No polo ativo, nós temos duas pessoas, no polo passivo temos duas pessoas. Temos dois credores e dois devedores. Então é importante saber se a responsabilidade, ali, se a obrigação, ela é divisível ou indivisível. É importante demais isso. Dá pra gente pegar e dividir o dinheiro? Dá. Então é uma obrigação indivisível. A gente vai dividir aquela prestação e não vai perder a qualidade dela. Os R$ 600.000, eles podem ser divididos em duas partes de 300, porque nós temos dois sujeitos ali, certo? Então isso é uma observação importante. Porque vejamos aqui nas nossas alternativas. A letra A fala o seguinte: Eduardo, ele pode sozinho, né? Eduardo sozinho tem direito de cobrar a integralidade do preço pactuado. R$ 600.000 de Mariana sozinha. Letra B. Letícia, sozinha, tem direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado. R$ 300.000 de Pedro sozinho. Letra C. Letícia, sozinha, tem direito de cobrar apenas um quarto do preço pactuado. R$ 150.000 de Mariana sozinha. E letra D. Eduardo e Letícia não podem pleitear sozinhos o pagamento do preço, ainda que parcial. Olha que interessante, volta aqui comigo então, pessoal. Olha que interessante isso daqui. A gente já consegue aqui eliminar algumas alternativas. Letra C e a letra D, a gente pode eliminar. Olha só. Letra C. Letícia sozinha tem direito de cobrar apenas um quarto do preço pactuado. Por que ela tem direito de cobrar apenas um quarto? Por quê? Não tem sentido algum isso, né? Letra D. Eduardo e Letícia não podem pleitear sozinhos o pagamento do preço, ainda que parcial. Como assim não pode? Ainda que parcial? Como assim? Então a gente consegue eliminar com tranquilidade a C e a D. A dúvida fica realmente na A e na B. Voltando aqui comigo. A dúvida fica realmente na A e na letra B. Aqui fica a nossa dúvida. Poxa vida. Letra A ou é letra B? Poxa, será que o Eduardo pode sozinho cobrar a integralidade? Ou letra B, Letícia, sozinha,
tem direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado. Isso aqui, por isso que eu falei que no comecinho era importante a gente saber sobre a obrigação divisível ou indivisível. Se eles fossem cobrar, né? No caso, o Eduardo ou a Letícia, eles estão cobrando a entrega do dinheiro. Se eles fossem cobrar a entrega de um bem, no caso, imóvel de uma casa, um deles poderia sim cobrar sozinho a entrega da casa por completo, porque não tem como a gente fracionar a casa. Mas o dinheiro tem como ser fracionado, né? A gente pode cobrar de forma parcial, porque dá para dividir o valor. Olha só, quero mostrar para vocês um artigo aqui, pessoal. Artigo 257 do Código Civil, artigo que está lá no nosso estudo estratégico, tá bom? Havendo mais de um devedor ou mais de um credor, então tanto faz. Tendo pluralidade de devedores ou credores, tá? Tanto faz. Ele fala aqui, havendo mais de um devedor ou mais de um credor. Em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então vem aqui comigo. Se a obrigação é divisível, por isso que a gente tem que estar atento com isso, não adianta você apenas saber obrigação solidária, obrigação de dar, fazer, não fazer, e não saber obrigação divisível ou indivisível. Obrigação divisível é aquela que dá para você fracionar. Indivisível é aquela que não daria. No caso, o dinheiro é divisível? É. Uma casa é divisível? Não. Então, no nosso exemplo aqui, no nosso problema, a obrigação é divisível, é dinheiro, é pecúnia, são 600 mil reais. Então, se eu tenho uma obrigação divisível, esta se presume dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então, se eu tenho uma obrigação de entregar 600 mil reais para 2 credores, presume dividida, metade para cada um dos credores, porque a obrigação é divisível. Tá certo? Porque a obrigação ela é divisível. Então, aqui, a melhor alternativa para nossa questão é letra B. Tá certo? Passando aqui para vocês, olha o gabarito aqui. Letícia, sozinha, tem direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado, 300 mil reais, de Pedro sozinho. Por quê, Denis? Porque a obrigação é divisível. Tá bem? Se você confundiu essa alternativa, se você pensou que era A, cabe confusão sim. Tá? Cabe confusão, a gente às vezes se confunde, vai na correria ali, mas é preciso analisar com calma. Primeira coisa, se você errou não tem problema. Tá? Agora você vai analisar as próximas questões que você vir a ter sobre obrigações de forma mais tranquila. Analisando ali, poxa, é uma obrigação divisível ou é indivisível? Isso vai fazer diferença. Tá? Então espero que você tenha entendido, tá? Esse conceito. Espero que você tenha gostado da nossa aula, da nossa explicação. Fica aqui embaixo aqui o campinho de perguntas para que você possa mandar algum comentário, alguma dúvida, sugestão, alguma crítica, tá? E vai ficar disponível aqui embaixo também o nosso link, tá? Do nosso grupo de estudos, o nosso estudo estratégico, para que você possa, cada vez mais, tá? Estar estudando em busca aí do seu objetivo, que é a sua aprovação. Grande abraço, meu amigo, minha amiga. Te vejo no próximo vídeo, vai ter muito mais por aí. Até mais.